Nós vamos trazer uma notícia urgente agora. A Polícia Civil do Rio de Janeiro está fazendo neste momento uma operação contra a facção criminosa Comando Vermelho. É uma operação gigante. E a Renata Igreja está na sede da polícia e vai trazer os detalhes ao vivo para todo o Brasil. Renata, quais são as últimas informações dessa operação, minha amiga? Bom dia. Exatamente, amigos. Mais uma vez, bom dia a vocês, bom dia a todos. Uma operação que acontece em 5 estados, tá? São 26 mandados de prisão, 15 no Amazonas, 3 no Paraná, 5 aqui no Rio de Janeiro, 3 em São Paulo e há também agentes em Minas Gerais. Os alvos são investigados aí pela Polícia Civil por envolvimento em um esquema milionário de lavagem de dinheiro de uma facção ligada aí ao tráfico de drogas aqui do Rio de Janeiro. Alcides Benedito de Andrade foi preso em São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem pelo menos 2 alvos que são do Amazonas. Segundo as investigações, Caio Cardoso dos Santos e Silvio Andrade Costa estariam escondidos no Complexo da Maré, Comunidade Nova Holanda e também Parque União. Por conta disso, acontece uma grande operação ali na comunidade, no Complexo da Maré, com a ajuda, com o apoio da Polícia Militar e inclusive com o apoio de um blindado, um caveirão, claro. Houve confronto ali nas comunidades com a chegada dos agentes. A situação ainda é tensa ali na região. Outro alvo aí dessa operação é Cleiton Souza da Silva. Segundo as investigações, ele seria um elo entre os traficantes do Rio de Janeiro e do Amazonas. Essa é a segunda fase de uma operação que aconteceu no fim do mês de maio. Nós, inclusive, aqui no Primeiro Impacto, acompanhamos essa operação que estava tentando desarticular aí um esquema milionário de lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, os traficantes do Rio de Janeiro compravam drogas de países que fazem fronteira ali com o estado do Amazonas, e aí essa droga era distribuída via terra e também por barcos, tá? Chegavam, então, até a capital fluminense e eram distribuídas aqui para comunidades fluminenses. Naquela operação, primeira fase dessa operação, Rota Rio, no fim do mês de maio, 4 pessoas foram presas e um dos alvos de buscas dos agentes foi o frigorífico de Raimundo Pinheiro da Silva, ex-prefeito de Anamã, no estado do Amazonas. Então, a gente tem aí pelo menos 5 mandados de prisão que foram expedidos pela Justiça, né, para alvos aqui do Rio de Janeiro. Temos aí pelo menos 3 pessoas que são do Amazonas, estariam escondidas aqui no Complexo da Maré e os presos estão chegando aqui à cidade da polícia. A gente está acompanhando tudo de perto. Qualquer atualização sobre o número de presos, também apreensões, eu volto a chamar vocês. Ô Renata, vamos recapitular então. Você falou que são, me parece que 26 mandados de prisão em todo o Brasil. São quais estados em que acontecem operações simultâneas além do Rio de Janeiro? São 5 estados, meu amigo, são 26 mandados de prisão, são 15 mandados no estado do Amazonas, 3 no Paraná, 5 no Rio de Janeiro e 3 em São Paulo. Já temos uma prisão em São Paulo, Alcides Benedito de Andrade, foi preso no estado de São Paulo agora há pouco, e os agentes aqui do Rio de Janeiro já se deslocaram para Manaus. São 15 mandados de prisão só no Amazonas, 3 no Paraná, 5 no Rio de Janeiro e, como eu disse, 3 em São Paulo. A gente vai atualizando aí os mandados, né, que forem cumpridos, e os presos, no caso, os alvos que são do Amazonas, estariam escondidos aqui no Complexo da Maré, sendo trazidos aqui para a cidade da polícia, também na Zona Norte, de onde nós falamos ao vivo. É isso, e a gente volta em breve também com as equipes espalhadas por essas outras capitais para mostrar até agora o balanço parcial dessa operação que acontece em 5 estados do Brasil. A Renata volta do Rio daqui a pouco. Obrigado, minha amiga, até já. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.